E aí galera, vamos estudar? Aula pré-requisito tópico básico, sistema de medidas. Tem na física, tem na matemática. Vamos ver o sistema do comprimento, capacidade e massa. Você vai lembrar como é que você escreve, por exemplo, de uma medida centímetro para hectômetro, uma medida mililitro para decalitro. E aí a gente vai fazer uma questãozinha do Enem. Vamos nessa? Vamos lá, tópico básico, sistema de medida. A gente vai trabalhar com esses três aqui: comprimento, capacidade e massa. Comprimento representado pelo metro, capacidade litro, massa grama. Você começou a estudar isso aqui lá no fundamental, ensino fundamental, e aí o teu professor, dependendo dele, ou professora, colocou uma frase para você lembrar como é que monta. Muitos não conseguem nem montar nada. Você tem que saber os três para sua prova? Sim. Tem que decorar os três? Não. Decora só esse primeiro aqui. Os outros dois é consequência. Beleza? E aí você já viu, ou alguma vez já escutou, em algumas palavrinhas. Uma que é o quilômetro, outra o metro e o centímetro e assim por diante. Mas quando você está começando a aprender esse conteúdo no fundamental, seu professor colocou assim, ó: km, quilômetro, hm, hectômetro, dam, decâmetro, m de metro, decímetro, débil mental, centímetro e chocolatezinho bom, o milímetro. E aí tem alguns que nem sequer conseguem lembrar desse sistema de medida do comprimento. Tem que saber essa parada aqui, galera. Tem que saber. E aí olha só como é que você pode lembrar. Pensa assim, ó: meu irmão, todo santo dia você come. Mas não é todo santo dia, pode ser em dias alternados ou de 3 em 3 dias. Alguns são entupidos e vão uma vez por semana. Cara, comeu, cagou. Se você cagou, é porque você comeu. É ou não é? Porra, o que tem a ver, japonês? Pensa nessa frase da seguinte forma, ó. Vai pra cá, olha pra cá. Caguei hoje de manhã, mas depois comi muito mais. De novo. Caguei hoje de manhã, mas depois comi muito mais. Fala isso umas 3 vezes. Você não vai mais esquecer isso aí. E aí, a partir do momento que você lembrou dessa frase e escreva para você poder lembrar, você monta as demais. Olha o sistema de capacidade aqui, ó. É só trocar a letra M pela letra L de litro. Fica assim, ó: KL, quilolitro, não é muito usado. HL, hectolitro, decalitro e litro, mais usado. Decilitro, centilitro, mililitro, mais usado. Tranquilo? E aí você consegue montar a da massa. Troca o M pelo G de grama. Fica assim, ó: quilograma, usado, hein? Muito usado. Hectograma, decagrama, grama, muito usado. Decigrama, centigrama e miligrama. Pronto. Fácil. Você consegue lembrar desse camarada aqui. Agora o que você tem que entender? Como é que eu vou usar esse cara? Velho, se liga. Eu vou colocar aqui uns traços indo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, e você vai entender o porquê, ou você vai lembrar. Quando você vai escrever um número de uma unidade para outra, você vai fazer a sua adequação. E essa adequação você não tem que fazer contas, pegar e fazer uma continha. Não é necessário. Você vai fazer
de tal forma que você vai caminhar casas, tá? Ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Você vai ver que é muito fácil. Alguns professores te ensinou a multiplicar e a dividir por 10, por 100 e assim por diante. Então, olha só, vamos fazer algumas das situações. Suponha, meu amigo, se liga, olha só, que eu tenho a medida 40,2 hectômetros. E quero escrever o 40,2 hectômetros. Isso aqui é quanto em metro. Aí você fica lembrando assim, por quanto eu multiplico, por quanto eu multiplico, ou por quanto que eu divido. Lembrou do nosso esquema aqui, tu vai saber rapidamente colocar o seu valor. Olha, hectômetro, beleza? Quero escrever em metro. Lembrou do sistema aqui? Então, você vai contar do hectômetro para o metro, eu estou indo para direita, da esquerda para a direita. E eu estou caminhando 1, 2 casas para a direita. Quando eu falo que eu caminho 2 casas para a direita, que é aí do hectômetro para o metro, eu estou caminhando com a vírgula 2 para a direita. Então olha como é que fica. Se liga. O número é esse. 40,2 hectômetro para metro. Pega a vírgula e caminha 2 casas para a direita. Caminhou, foi 1, ficou depois do 2. Depois não tem número, então você vai acrescentar com zeros. Tá aqui, ó, o seu número. Onde a vírgula estava depois do 0, estava aqui depois do 0, vai caminhar 2 casas. 1, e aí depois completa com 0. 2. E aí fica 4.020 metros. Tranquilo? Fácil? Vamos fazer mais um aqui para você lembrar? Olha só. Se eu tenho 0,83 quilômetros. E aí eu quero, por exemplo, agora representar esse cara no centímetro. Quanto vai ser? Vamos lá. Aí você aprendeu lá com o teu professor. Pô, eu tenho que multiplicar por quanto? Não precisa. Vai no nosso esquema aqui e vai lembrar. Quilômetro indo para centímetro. Estou indo da esquerda para a direita. Olha quantas casas eu estou caminhando. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou caminhar 5 casas da onde está posicionada a tua vírgula. Vamos lá? Olha. 0,83 quilômetros. Vou caminhar com essa vírgula para a direita 5 casas. Olha como é que fica. Quando eu caminho para a direita vai ficar aqui, ó. Olha só. 1, 2, parou depois do 3. O total é 5. Se já caminhei 2 casas, faltam 3. Então, estava aqui no 0, caminhou 1, 2, parou depois do 3. Faltam 3 casas para completar 5. Essas 3 casas que faltam, você vai completar com 0. 1, 2, 3. Pronto. Centímetro. Então, 0,83 quilômetros, 83.000 centímetros. Facinho, facinho? Mais um. Considere que eu tenho aqui 4.500 centímetros. 4.500 centímetros e eu quero agora, vamos ver, representação no metro. Como é que é? Aí quando você bitolou, você ficou na tua cabeça, eu tenho que multiplicar por 10, por 100, por 1.000, como é que faz? Cara, cuidado. Agora você quer ir do centímetro para o metro. Do centímetro para o metro, você está indo para a esquerda. Então a sua vírgula vai caminhar para a esquerda. Quantas casas? Conta. Foi. 1, 2. 2 casas para a esquerda. Então vamos lá. De onde estiver posicionada a sua vírgula, 2 casas para a esquerda. Observe. Onde está a vírgula? Pô, não estou vendo, velho. Número inteiro. Vírgula está depois do último número que aparece aqui. Só não precisa escrever, representá-lo. Ele não está explícito aqui. Está implícito. Então, a partir desse último 0 aqui à direita dele, do 0, você vai contar 2 casas para a esquerda. Quando você conta 2 casas para a esquerda, observa. Contou 1, 2.
fica aqui depois do 5 e antes do 0. A vírgula fica bem aqui, ó. Depois do 5 e antes do 0. 45 metros. Claro que você não precisa escrever 45,0. Se você quiser, apenas ponha 45 metros. Facinho, facinho? Mais um? Olha, vamos supor que eu tenha... Vamos ver aqui o número maior. 300.000 milímetros. E quero escrever, vamos botar aqui uma unidade mais longe, para quilômetro. Quanto vai ser em quilômetro? Vamos ver? Aí você novamente, porra, tem que multiplicar por quanto? Cara, você não tem que multiplicar. Cuidado, olha. Milímetro para quilômetro. Está indo para a esquerda. Quantas casas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então serão 6 casas para a esquerda. Vamos lá, vamos lá. 6 casas para a esquerda. Acompanha. 300.000. Onde está a vírgula? Depois do último 0. Conta 6 casas para a esquerda. Vai ficar. Acompanha aqui no pincel, ó. Foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai parar antes do 3. Quando a vírgula para antes do 3, você tem que lembrar que você completa com 0. Então aqui eu tenho 0,3 quilômetros. Tá de boa? Mais 2, só mais 2. Olha só, desiste não. Ah, tá muito fácil. Para quem acha que isso já é muito fácil, vai para os próximos vídeos. Olha lá, vamos fazer um aqui. Por exemplo, 0,07 litros. E aí eu quero escrever 0,7 litros em ml. Beleza. Como é que vai ficar? 0,07 litros em ml. Vai lá no nosso sistema. Agora de capacidade, ó. Litro para ml. Tá indo para a direita. Quantas casas? Conta. 1, 2, 3. Então vai ser 3 casas indo para a direita de onde tiver posicionado a tua vírgula. Olha onde está a vírgula. Tranquilo? Vai caminhar 3, observe. Tá aqui. Fica contando. 1, 2. Parou depois do 7. Ainda falta mais uma casa para completar 3 casas. Para completar, acrescenta 0. Então, seu número vai ficar esse aqui, ó, 70 ml. Tranquilo, tranquilo? De boa? Você que tem mais dificuldade, volta o vídeo para você pegar a manha. Só mais um. Olha, põe aqui, por exemplo, 15.000 miligramas. 15.000 miligramas. E eu quero escrever em quilograma. Como é que vai ficar? Vamos lá. Você vai lá no nosso esquema. Você tem miligrama e vai para o quilograma. Está indo para a esquerda. Então você vai caminhar quantas casas? Contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas para a esquerda. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, meu amigo. A vírgula está depois desse último 0. Não aparece, está implícito. Vamos contar 6 casas. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Parou no 5 aqui, antes do 1. Aí vai ter que contar mais uma casa, 6, e botar a vírgula. Na hora que você contou mais uma casa, estava aqui no 1, ó. Mais uma casa, para completar o 6, aqui você completa com 0, tá vazio. E antes da vírgula, também tem que ter 0. Pronto. Quilograma. 0,015 quilograma, mesma coisa que 15.000 miligramas. Relembrou? Tranquilo? Isso você vai ter que saber. Aí, o teu professor, alguns professores bons, falaram para você assim, ó. Menino, toda vez que você vai transformar de quilômetro para metro, multiplica por 1000. De litro para mililitro, multiplica por 1000.
de quilo para grama, multiplica por 1000. Aí você só decorou que tem que multiplicar por 1000. Ou de metro para centímetro, multiplica por 100. E aí você decorou isso. Mas por quê? Cuidado em decorar que é por 1000, por 100, sempre esses dois. Tem uma explicação. Olha, toda vez que você estiver indo no seu sistema de medida, da esquerda para a direita, você vai pensar na operação de multiplicação. E quando for da direita para a esquerda, da direita indo para a esquerda, tu vai pensar na divisão. Agora, você vai multiplicar por quanto? Você vai dividir por quanto? Tranquilo. Você vai lembrar da seguinte forma. Quando você quer transformar, por exemplo, quer escrever de quilômetro para decâmetro, é só você contar quantas casas, ó, do quilômetro para o decâmetro. 1, 2, duas casas. Do quilo para grama, quantas casas? 1, 2, 3. Do hectolitro para o centilitro, vai contar 1, 2, 3, 4 casas. E se for no sentido da esquerda, perdão, da direita para a esquerda, vamos supor milímetro, para hectômetro, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5 casas. Essa quantidade de casas que vai te falar se você multiplica ou se você divide. Se for da esquerda para a direita, multiplica. Se for da direita para a esquerda, divide. E aí, quando é uma casa de diferença, uma casa, você vai multiplicar ou vai dividir por 10. Quando são duas casas, aí é por 100. Quando são 3 casas de diferença, aí é por 1000. Quando são 4 casas, é só você contar 4 zeros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 10.000. 5 casas de diferença. Conta 5 zeros, vai ficar, ó, 100.000. E 6 casas? 6 zeros, vai ficar 1 milhão. Só que ficar decorando por quanto eu vou multiplicar ou dividir não é legal, mas você pode fazer isso se você tem saudade lá com o seu professor, ok? Veja, vamos só recordar aqui e lembrar. Olha, pega esse daqui, galera. Por exemplo, isso daqui, ó, 0,07 litro. Para ml, se você quiser multiplicar ou dividir, primeiro você tem que entender. De litro para ml. Multiplica ou divide? Vamos lá. De litro para ml. Olha o sentido, ó. Olha o sentido. Esse sentido multiplica. E multiplica por quanto? Do litro para o ml. Quantas casas? 1, 2, 3. 3 casas, 1000. Então eu multiplico por 1000. Beleza? Tá aqui, ó. Esse 0,07... Vamos botar aqui. Se fosse para escrever em ml, você ia pegar e multiplicar por 1000. Tu ia chegar no resultado 70 ml. Facinho? Conseguiu relembrar? De boa? Então vamos fazer um exercício só para começar a esquentar. Lembrando, aula tópico básico, hein? Olha só. Essa questãozinha aqui é uma questãozinha do Enem de 2013. Consegue ler? Faça a leitura. Vamos ver? Foi. Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã, com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota tem volume de 0,2 ml. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? Resposta: litros. Na nossa leitura, vimos que a gota d'água está em ml. Então já veja aí que vai ter uma mexidinha no seu número. Vamos lá. Vamos pegar as informações importantes aqui.
para você poder desenvolver. A torneira não foi fechada, está pingando da meia-noite às 6 horas. Da meia-noite às 6 horas, é só você contar aí nos dedos, são 6 horas. Então, pingando, você tem um tempo de 6 horas. É muito tempo. E aí fala assim, ó, com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Então, quando ele fala que eu tenho uma gota a 3 segundos, a cada 3 segundos, eu vou conseguir, a partir desse valor de 6 horas, quantas gotas pingaram. E aí, sabendo quantas gotas pingaram, e cada gota tem 0,2 ml, eu consigo saber quantos ml pingaram, para depois transformar para litros e ver qual é a alternativa aqui, beleza? Então olha só, vamos mexer com essas 6 horas. Como a relação aqui que ele fala que cada gota, a frequência é de 3 segundos, você vai ter que mexer com essas horas. Como é que eu transformo 6 horas para segundos? Vamos recordar assim, ó, vamos recordar? Galera, você sabe que 1 minuto equivale a 60 segundos. 60 minutos, que é uma hora. Uma hora são 60 minutos. E se 1 minuto tem 60 segundos, uma hora é só fazer 60 vezes 60. Ok? 6 vezes 6, 36. E esses dois zeros aqui, completo. Então, 1 hora, 3.600 segundos. Tranquilo? Agora, 6 horas são quantos segundos? Vamos fazer essa conta aí. Facinho. Galera, 6 horas, agora aqui, ó, 6 horas, são quantos segundos? É só fazer 6 vezes os 3.600 segundos. Multiplica. Tem que saber multiplicar. Lembra que você não pode usar calculadora, falou? Você pode fazer assim, ó, 36 vezes 6 vai dar 216 e acrescenta esses dois zeros que você não utilizou. Pronto. 21.600 segundos. Então quer dizer que em 6 horas, 21.600 segundos. Agora, com esse tempo em segundos, eu vou saber quantas gotas pingaram nesse período. Vamos lá? Então aqui, ó, vamos fazer assim, ó. Quantidade de gotas. Eu sei que uma gota a cada 3 segundos. E em 21.600 segundos, quantas gotas? Basta você dividir 21.600 segundos por 3 segundos. Aqui você vai estar calculando a quantidade de gotas. Beleza? Ó, vamos dividir aqui. A gente está sem calculadora. Divide assim, ó. Se fosse só 21.000. 21.000 dividido por 3 dá 7.000. E 600. 600 por 3 dá 200. Então 7.000 com 200, 7.200. Aqui eu tenho 7.200 gotas. Tranquilo? Tendo 7.200 gotas, você agora vai trabalhar com a parte dos mLs. Bem aqui no enunciado, ó. Tranquilo? Como é que vai ficar essa conta? Vamos lá? Olha, eu sei que se uma gota d'água tem 0,2 ml, 7.200 gotas tem quantos ml? Vamos calcular. Então aqui vamos representar a quantidade de ml. Uma gota, 0,2 ml.
7.200 gotas. Basta multiplicar por 0,2 e aqui você vai ter a quantidade de ml. Tranquilo, galera? Tá de boa? Tá de boa? Como é que você multiplica isso aí? Lembrando, você está sem calculadora. Treina aí no ladinho do teu papel, um rascunho, e faz essa continha. Tu deve achar aí, vamos fazer a conta aqui, ó. Fazer de vermelho bem pequenininho, tá? Você vai conseguir enxergar. Eu faria assim, ó. Sem calculadora, eu pego 7.200 e multiplico por 0,2, escrevendo 0,2 na forma fracionária. 0,2 é 2 sobre 10. E aí, fazendo essa conta, fica assim, ó. Eu divido 10 com 10. Esse 0 com esse 0 é 10 por 10, tá? Não é cortar 0 e sumir 0. Aqui você simplificou por 10. E aí sobrou 720 vezes 2. Aí eu faço 72 vezes 2 dá 144. E acrescento esse 0 que eu não usei na minha conta. Então 144 e acrescento 0. Tá aí. 1.440 ml de gota da água que ficou pingando em 6 horas. Ele quer que sua resposta seja em litros. Qual o valor mais aproximado? Aí vamos lá pro nosso esquema. Olha lá. ml, mililitros, para litro são 3 casas para a esquerda. Então eu divido por 1.000. Ou só caminho com a vírgula 3 casas para a esquerda. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Então, pegando o número 1.440 ml e levando ele para o litro, caminha 3 para a esquerda. A vírgula está após o 0, caminha 3. Contou? Foi. 1, 2, 3. Vai parar entre 1 e o 4. 1,44. Qual o valor mais aproximado aqui para você marcar? 0,2 não, 1,2 não, 1,4. É a resposta. Perfect. Letra C. Tranquilo? De boa? É isso aí. Tem a sequência desse conteúdo na nossa próxima aula, tópico básico, onde eu vou estar falando sobre unidade de área e unidade de volume importantes. Esse conteúdo também você vai ter que saber para sua prova. Beleza? Até a próxima aula. Um abraço.